Fala pessoas, tudo bem com vocês? Tudo maravilhoso, né? Tudo na mais perfeita paz, na perfeita harmonia. Se você está entrando aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo a esse canal, que é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, jamais. Tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, meu querido, minha querida, se você não é inscrito no canal, por favor, considere essa possibilidade e me dê essa moral. Aperte esse botão aqui embaixo escrito inscreva-se e é completamente gratuito. Gente, esses dias eu estava mexendo um pouco nos meus arquivos aqui no computador, de coisas que eu tenho elaborado, que eu tenho feito, de sermões e tudo mais, algumas tentativas de artigos e tudo mais, e bênção de Deus. E eu me deparei com um texto que eu escrevi quase recente após eu ter descoberto a teologia reformada, e eu escrevi como que em forma de um diário, né? Principalmente com o intuito de abençoar a minha vida e de desabafar com Deus, mas com o intuito também que se isso servisse para uma outra pessoa, que essa pessoa também fosse abençoada, que essa pessoa também fosse edificada. E eu quero ler, certo? Para vocês, o vídeo de hoje não vai ser algo assim mais como geralmente eu faço, um bate-papo franco, né? De expor a minha opinião e tudo mais, de forma muito espontânea. Mas eu quero ler, tá? Eu prometo que não vai ser um vídeo engessado, mas creio que vai ser muito edificante e quero que você também compreenda um pouco do que eu penso e do que eu comecei a pensar após a descoberta da teologia reformada. E é um texto muito interessante porque eu coloquei também nesse texto uma oração de início. Coloquei uma oração e depois o texto propriamente dito. Então, fique com esse período maravilhoso de leitura, de oração e de expressão do plano de salvação, o maravilhoso plano de salvação, como é o título do texto, dentro da teologia reformada. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom vídeo. Oração. Senhor amado, a minha oração é para que possamos entender o maravilhoso plano de salvação que o Senhor tem para nós. Plano infalível, escrito e projetado desde a fundação dos séculos, pois antes que o mundo se formasse, o Senhor já era Deus. Oro, Senhor, para que todo entendimento que não venha da parte do Senhor seja quebrado, aniquilado pela verdade da tua palavra, que é Cristo. Amado Deus, se toda essa palavra que me foi dada não veio do teu Espírito Santo, então que o Senhor derrame sobre mim piedade e amor para entender o verdadeiro evangelho da tua salvação. Em contrapartida, Senhor, se estas palavras são a verdade, que elas entrem como uma flecha no coração de cada pessoa que as ler, que as ouvir, fazendo-as entender que o seu soberano amor as salvou, sendo elas ainda pecadoras. Amado Jesus, que toda honra e toda glória sejam dadas a ti pelos séculos dos séculos. Obrigado pela oportunidade de pregar o teu evangelho, mesmo que seja de forma escrita, de forma lida no YouTube. Coloco nesse momento a minha boca no pó e agradeço, Pai, pois mesmo eu, sendo miseravelmente inútil, o Senhor ainda me usa por amor ao teu povo. Obrigado. Amém. E aqui inicia-se o texto propriamente dito, intitulado O Maravilhoso Plano de Salvação. Tudo já estava orquestrado antes mesmo da fundação do mundo. É importante dizer que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Jó 42, versículo 2 diz: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Portanto, Deus não tem plano B, Deus só tem plano A, que foi maravilhosamente bem sucedido, de forma que Jesus não morreu para possibilitar a sua salvação. Ele morreu para te salvar de forma cabal, eficazmente. O plano de salvação consiste em Deus enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. É o que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim anular o escrito de dívida que era contra nós. Jesus o fez
anulou-o pregando-o na cruz. A promessa da vinda de um Messias, Cristo, ungido de Deus e Salvador do mundo, se deu desde os primórdios, lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15 vai dizer: "Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar." Deus não foi tomado de assalto pelo que aconteceu no Jardim do Éden. Já estava tudo escrito bem antes de Deus criar Adão, que este pecaria e que seria necessário alguém para remir os pecados. Com a fatal queda do homem, o ser humano foi separado de Deus de forma violenta, tornando-se impuro e não merecedor de salvação. O homem foi destituído da glória de Deus. É o que vai falar lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus prometeu que se o homem provasse do fruto, ele morreria. É o que está escrito, está expresso lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz: "E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá." E foi exatamente isso que aconteceu. Nós morremos. A partir daí o homem tornou-se depravado e andava conforme a vontade da carne, pecando de uma forma avassaladora. O pecado do homem foi tão grande que Deus destruiu a terra com as águas do dilúvio. Destruiu as cidades de Sodoma e de Gomorra com fogo santo. E não destruiu Nínive apenas por causa da sua grande misericórdia, usando o profeta Jonas para que todo o povo se arrependesse. Deus entregou os homens ao pecado. É o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 26, quando fala: "Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza." Assim como fez com o Faraó ao endurecer-lhe o coração. O Faraó não teve escolha. É o que diz lá em Êxodo capítulo 9, versículo 12, que diz, abre aspas, "Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés." Fecha aspas. Mas mesmo assim, pelo pecado original, mesmo o Faraó não podendo escolher, Deus não lhe toma por inocente. O Faraó é responsável pelos seus atos pecaminosos. É o que está escrito em Êxodo capítulo 9, dos versos 1 ao verso 3, abre aspas. "Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo vir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-los ir e continuar a impedi-los, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó, que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas." Fecha aspas. Vemos um aparente paradoxo na palavra de Deus. Embora a soberania de Deus ocasione o abandono do homem à sua própria sorte, como que diz respeito ao pecado, ainda assim ele é responsável pelos seus atos. Vide Faraó, mas podemos também citar o exemplo de Judas. Será que ele tinha escolha de não trair Jesus? Não. Foi para isso que Judas veio ao mundo, mas não o torna inocente. Por quê? Porque Judas é culpado quando a sua raça, a raça humana, resolve desobedecer a Deus no Jardim do Éden. Tendo em vista que a soberania de Deus é quem faz o homem pecar, diríamos então que Deus é quem condena o homem ao inferno? A resposta é sim. Deus tem um plano de salvação para todos aqueles que Ele, por sua infinita misericórdia e bondade, quer salvar. Mas os demais serão batizados com fogo, que é o inferno. É o que está escrito lá em Mateus capítulo 3, do 1 ao 12. Abre aspas. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo.
Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto às raízes das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua ira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Fecha aspas. Diante disso, já que Deus tem o poder na sua mão de lançar o homem ao inferno pela sua soberania e vontade, a pergunta que fica no ar é: o homem pode livremente escolher a Cristo e ser salvo? Responderei mais à frente. Primeiro, darei sequência a esse plano maravilhoso que nos resgatou do reino das trevas para vivermos em sua luz. Deus precisava derramar a sua ira, pois ele odeia não só o pecado, mas também aquele que vive na prática do pecado. Salmos, versículo 5, capítulo 5 também, abre aspas. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Fecha aspas. Quis Deus, e não sabemos o porquê, que todo pecado fosse remido por meio de sangue. É o que está escrito e expresso em Hebreus capítulo 9, verso 22, abro aspas. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Fecho aspas. Por isso, os sacerdotes ofereciam sacrifícios em favor do povo, matando um animal puro e imaculado, derramando sangue para a remissão dos pecados do povo. Toda essa simbologia apontava para Cristo, os sacrifícios, a Arca da Aliança, o sábado. Como eu disse no início, quando o homem comeu da árvore do bem e do mal, nós morremos e com isso estamos impedidos de correr aos braços de Cristo. Portanto, eis a resposta para a pergunta que fiquei devendo. O homem pode livremente escolher a Cristo? Não, 1000 vezes não. Como pode um morto escolher alguma coisa? É Cristo quem nos vivifica. Efésios capítulo 2, verso 5, abro aspas. Deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Fecho aspas. Como disse, merecíamos a ira de Deus. Efésios capítulo 2, verso 3, abro aspas. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Fecho aspas. Mas pela misericórdia de Deus e pelo seu Filho Jesus, nós não provamos dessa ira. Como não? Eis a pergunta. Quando o Cordeiro de Deus veio cumprir a sua missão, isto é, morrer por nós e nos salvar, ele teve que levar sobre si toda a ira de Deus. Era isso que continha naquele cálice. Mateus capítulo 26, verso 39, abro aspas. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Fecho aspas. Vejamos, irmãos, muitos cristãos acreditam que Jesus chorou sangue e pediu para que o Pai não fizesse beber do cálice porque a morte de cruz é tão violenta e perversa que Jesus estava profundamente angustiado com isso. Não!
Isso é uma afronta a Cristo, beirando a blasfêmia. Observe, todos os apóstolos tiveram mortes horríveis, mas eles morreram como mártires, heróis, sem negar a sua fé, com honra, bravura e coragem, como o próprio Filho de Deus não morreria em bravura também. Isso seria o mínimo. O problema estava no conteúdo do cálice, a santíssima ira de Deus, e Deus o fez beber até a última gota. A Bíblia conta que quando Jesus bebeu o cálice, Deus o abandonou, pois ele se tornou maldito, amaldiçoado. Deus o abandonou. Jesus gritou: Deus meu, por que me abandonastes? E não obteve resposta. Ele estava sozinho, feito maldição em meu e em seu lugar. Na cruz, por causa da ira de Deus, Jesus foi morrido, carregou as nossas enfermidades, é o que está escrito em Isaías capítulo 53, verso 10, abro aspas. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Fecho aspas. Jesus veio, morreu pelos seus eleitos e nos salvou. Jesus morreu por todos os que ouvem a sua voz e são suas ovelhas, aqueles que Deus escolheu e predestinou desde a fundação do mundo. É o que está escrito em Romanos capítulo 8, versos 29 e 30, abro aspas. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Fecho aspas. Mas por que Deus salva a uns e outros não? Simplesmente porque Ele quer, sua soberana vontade. Ele exerce misericórdia com quem quer e não exerce com quem não quer, simplesmente pelo seu santo querer. É o que está escrito em Romanos capítulo 9, dos versos 6 ao verso 29. Abro aspas. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso?
E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira preparados para a destruição? Quer dizer que ele fez isto para tornar conhecida as riquezas da sua glória, aos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a sua glória. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que lhes declarou, vocês são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías clama com relação a Israel, embora o número de israelitas seja como as areias do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado os descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Fecho aspas. Mas não pensem, irmãos, que isso é crueldade de Deus. Não, não é. Isso é o mais puro e genuíno amor. Isso é Ele mesmo, o próprio amor. Quando eu aprendi, lendo em 1 João 4,19, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, isso me deixou extremamente constrangido e de pernas bambas até hoje. Eu tremo ao falar do plano de salvação de Cristo, porque esse plano não diz respeito a eu escolhê-lo pela minha própria vontade, partindo de mim. Mas ele me escolheu a mim. Que maravilha! Deus escolheu alguém tão inútil e depravado como eu. Isso é amor. Não seria tão fantástico se a minha salvação dependesse de mim? Como morto pode escolher a Cristo? Ele nos fez vivos novamente através do sacrifício de Jesus e assim, porque ele se deixou ser encontrado, nós o buscamos e o achamos e seremos um com ele um dia. Glórias a Deus pelos séculos dos séculos. Ele nos salvou. Deus tem um livro da vida cujo qual nossos nomes estão escritos e por meio de Cristo a sua salvação foi comprada. Deus não tem uma borracha santa que apaga o seu nome do livro sempre que você peca. Seu nome já está lá. A sua salvação não depende mais de você. Deus colocou em seu coração o desejo de servi-lo, de forma que se você não serve, você não foi alcançado pela salvação de Cristo. Mas se você lutar o bom combate, concluir a carreira e guardar a fé, é porque Deus predestinou você desde a fundação do mundo. Não fomos salvos porque certo dia estávamos em casa e pensamos, puxa, eu sou tão mal, Deus é tão bom, sabe de uma? Vou servir a Cristo. Não, infinitamente não. Deus, de forma amorosa, te fez vivo e arrancou a venda que Satanás e seus pecados haviam colocado em seus olhos. E assim, por meio de Cristo e de seu sangue, você pôde enxergá-lo e correr para os seus braços de amor. Esse foi o plano A de salvação. Um plano bem-sucedido. Um plano cabal, eficaz e amoroso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.